Nesse momento, quero te convidar a abrir a sua Bíblia. No livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 1 ao versículo de número 12. Hoje, terceiro domingo do mês, culto da família. Estaremos falando sobre Provérbios, capítulo 3, o mesmo texto ao qual foi lido aqui no momento de dízimos e ofertas. Provérbios 3, versículo 1 ao versículo de número 12. Provérbios, capítulo 3, versículo 1 ao versículo de número 12. Onde falaremos uma família que anda no caminho do Senhor. Amém? Acompanhe comigo, a palavra do Senhor diz assim: Meu filho, não te esqueças da minha instrução e guarda os meus mandamentos no teu coração, porque eles te darão longevidade e anos de vida e paz. Que a benignidade e a fidelidade não te abandonem. Amarre-as ao pescoço e escreva-as na tábua do teu coração. Assim encontrarás favor e bom entendimento diante de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o coração e não no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não sejais sábios aos seus próprios olhos. Teme ao Senhor e desvia-te do mal. Isso te trará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Honra o Senhor com os teus bens e com as premissas de toda a tua renda. Assim os teus celeiros se encherão com fartura e os teus lagares transbordarão de vinho. Meu filho, não rejeitas a disciplina do Senhor, nem te canses da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai repreende o filho a quem quer bem. Amém. Poderoso Deus e eterno Pai, aqui estamos, Senhor, reunidos diante da Tua poderosa palavra, diante da Tua poderosa presença. Nós te rogamos e te pedimos, Senhor, continua, Senhor, a falar aos nossos corações. Continua, Senhor, a fazer a Tua vontade, o Teu querer neste lugar. Continua, Senhor, a falar conosco, assim como o Senhor já tem falado, através da direção deste culto, através da leitura bíblica, através das orações, através dos louvores entoados em Teu santo nome. Nós te rogamos e te pedimos, continua, Senhor, a falar conosco. Continua, Senhor, a fazer a Tua vontade, o Teu querer neste lugar. Que eu diminua, Senhor, para que Tu cresça, que eu suba para que Tu apareça, que o Senhor seja exaltado, o Senhor seja engrandecido, o Senhor seja aquele que venha falar através da minha vida. Que não seja eu, mas que seja o Senhor a nos conduzir, que seja o Senhor a nos instruir, que seja o Senhor a fazer a Tua vontade, o Teu querer neste lugar. Por isso, Pai, nós te pedimos, continua, Senhor, a falar conosco, porque sabemos da nossa casa, viemos à Tua casa de oração para Te engrandecer, para exaltar o Teu santo nome, para prestar o nosso culto ao nosso Senhor, ao nosso Deus, e também, Senhor, para ouvir o Senhor falar conosco. Por isso, Pai, nós te pedimos, fala conosco, toma, Senhor, as nossas vidas, é o que eu te peço em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, estamos diante de um texto muito conhecido, talvez, quando falamos sobre dízimos e oferta, mas esse texto nós vamos ver ele com outra perspectiva. Uma família que anda no caminho do Senhor. O interessante desse texto é que Salomão começa dizendo, meu filho. O interessante desse texto é que aqui um pai está dando a instrução para o filho. E talvez você se encontre aqui, constituiu família, já tem a sua casa, já tem o seu lar, mas você nunca teve uma instrução do seu pai. Seu pai nunca lhe disse como viver bem. Seu pai nunca lhe informou qual caminho você deveria seguir. Mas Salomão, nesta noite, nos ensina e nos diz, meu filho, não te esqueça da minha instrução. Esse texto nos fala sobre famílias que guardam a palavra, confiam plenamente no Senhor e se
submetem à sua correção experimentam uma vida familiar dirigida, saudável e abençoada por Deus. Todos nós queremos uma família abençoada, talvez estável e feliz. Oramos por isso, sonhamos com isso e trabalhamos por isso. No entanto, poucos, porém, para perguntar poucos para perguntar qual caminho a família está realmente seguindo. Muitos lares pedem a bênção de Deus, mas não querem a direção de Deus. Querem a ajuda do Senhor nas crises, mas resistem ao seu governo no dia a dia. Muitos querem as bênçãos do Senhor, querem ser abençoados. Muitos pedem a ajuda de Deus em momentos difíceis e nas crises, mas no dia a dia não querem caminhar com o Senhor. Vivemos em uma geração que constrói casas com muito esforço, mas com pouco fundamento espiritual. Pais estão cansados, filhos estão confusos e relacionamentos estão frágeis. Não por falta de amor, mas por falta de direção. O problema não é a ausência da informação, é a ausência da submissão. Provérbios 3 não é apenas um conselho bonito, é um chamado urgente à decisão. Deus não está interessado em visitar o lar ocasionalmente. Ele quer habitar, governar e dirigir. A pergunta que o texto nos faz não se cremos em Deus, mas se confiamos nele o suficiente para entregarmos o controle das nossas famílias. Hoje o Senhor nos convida e nos confronta a avaliar quem está dirigindo o caminho da nossa família. Quem está dirigindo o caminho da nossa família. O coração da família está realmente rendido ao Senhor ou apenas acostumado à religião? O coração familiar está verdadeiramente rendido ao Senhor ou somente acostumado à religião? Porque uma família só experimenta a verdadeira bênção quando decide de forma consciente e diária andar no caminho do Senhor. Uma família só experimenta a verdadeira bênção quando decide obedecer, quando decide diariamente andar com o Senhor. Por isso veremos no versículo 1 ao versículo de número 2, a família deve guardar a palavra de Deus no coração. Acompanhe comigo em sua Bíblia ou no telão a palavra do Senhor que nos diz assim: meu filho, não te esqueças da minha instrução e guarda os meus mandamentos no teu coração. Primeiro versículo, Salomão vai dizer: meu filho, não te esqueça da minha instrução e guarda os meus mandamentos no seu coração. O Senhor nos chama a guardar as instruções que Ele nos deu. O Senhor nos chama a não se esquecer daquilo que Ele nos deu, dos ensinamentos que a Sua palavra nos ensina e nos instrui a viver. O Senhor nos chama a não esquecer das instruções e também guardar os mandamentos em nossos corações. O Senhor nos chama a não somente saber, mas Ele nos chama a viver. Por isso Ele nos diz: guarde os meus mandamentos no coração. Viva, pratique, realize. O Senhor continua nos dizendo: porque eles te darão longevidade de anos e de vida e paz. Porque eles te darão longevidade e anos de vida e paz. Você quer viver muitos anos da sua vida? Você quer viver longos anos? Guarde os mandamentos do Senhor. Guarde os ensinamentos que o Senhor tem para mim e a sua vida. Guarde aquilo que o Senhor tem para mim e para você.
O texto começa com um chamado pessoal: filho meu. Quem aqui é filho de Deus? Por isso ele começa: filho meu. Deus fala ao coração antes de falar ao comportamento. Esquecer os ensinamentos não é problema de memória, mas de prioridade. Guardar os mandamentos significa permitir que a palavra governe pensamentos, decisões, relacionamentos dentro de um lar. Precisamos guardar, mas precisamos viver. Precisamos viver a palavra, precisamos priorizar a palavra em nossas vidas. A palavra de Deus precisa ser prioridade dentro da sua casa. A palavra de Deus precisa ser prioridade nos seus dias. A palavra de Deus precisa ser prioridade em todos os seus caminhos, em suas vidas. Precisamos viver e priorizar a palavra de Deus. Ao contrário, como diz a palavra de Deus, meu povo carece por falta de conhecimento. Precisamos conhecer a palavra, precisamos viver a palavra, precisamos anunciar a palavra de Deus. Precisamos viver aquilo que o Senhor nos chama para viver, caminhar naquilo que o Senhor nos chama para caminhar. Precisamos permitir que a palavra governe pensamentos, decisões e relacionamentos dentro do nosso lar. Ela precisa ser a nossa bússola. Ela precisa ser aquele que governa os meus pensamentos, aquele que governa o meu casamento, aquele que governa as minhas atitudes. A promessa não é a ausência de problemas, mas vida e paz. A promessa do Senhor no versículo 2: porque elas te darão longevidade e anos de vida e paz. O texto não está dizendo ela vai impedir que os problemas cheguem até a tua porta. Ela vai impedir que aconteçam coisas contrárias ao que você acredita ou pensa, ao que você espera. Mas ela diz que aqueles que guardam os mandamentos do Senhor vivem vidas longânimas e vida e paz. Ela nos dá a certeza não da ausência de problemas, mas vida e paz, estabilidade espiritual em meio às pressões da vida. Quando estamos firmados na palavra, quando estamos firmados na rocha que é Cristo Jesus, pode vir ventos, pode vir tempestades, que nós não somos abalados. Mas quando firmamos a nossa casa, quando firmamos a nossa vida em outro alicerce, a não ser Cristo Jesus, a não ser a palavra de Deus, nós, quando vêm as tempestades, quando se levantam as águas, quando vêm os ventos, a casa abala e vai ao chão. Mas quando firmamos a nossa casa, quando firmamos a nossa vida, quando firmamos os nossos ensinos, os nossos pensamentos em Cristo Jesus, as dificuldades virão, mas nós não seremos abalados, porque a nossa esperança está no Senhor. Se a sua esperança está no Senhor, pode vir dificuldades, pode vir problemas, e vocês não serão abalados, pois o Senhor estará contigo. Precisamos estar firmados em Cristo Jesus. Exemplo de uma família e lares que não guardam a palavra, acabam sendo guiados por sentimentos, culturas e opiniões passageiras. Pessoas que não guardam a palavra, que não guardam a verdade de Cristo Jesus, que não guardam os mandamentos em seu coração, que não vivem Cristo Jesus, acabam sendo guiados por sentimentos. Acabam sendo criados ou guiados pelo aquilo que sente. O que nós vemos no Evangelho hoje aí fora é isso. Pessoas não fundamentadas na palavra, se guiando por sentimentos, se guiando por momentos,
se guiando pelaquilo que arrepia, aquilo que sente em seu interior ou seu exterior. Uma família que não guarda a verdade de Deus, ela se guia por sentimentos, culturas, opiniões passageiras. Aqueles que já viveram um pouco mais de anos podem ver que os pensamentos culturais vão se mudando. Pessoas vão decidindo fazer hoje a ideologia ou o pensamento de criação de filho não é mais aquele que os seus pais lhe ensinou, não é aquele que talvez os seus avós já ensinaram aos seus filhos. As coisas vão se moldando, vão se amoldando à cultura, aos pensamentos deste mundo. Mas aquele que está firmado na palavra, aquele que está firmado em Cristo Jesus, a bússola, a resposta precisa estar em Cristo Jesus. A palavra de Deus, ela nos ensina como instruir os nossos filhos. A palavra de Deus nos ensina como lidar com os nossos recursos. A palavra de Deus nos ensina como viver em paz, em harmonia uns com os outros. A palavra de Deus é uma bússola para mim e a sua vida. O salmista, no Salmo 119, vai chamar de lâmpada para os seus pés, aquela que ilumina os caminhos, para que ele não tropece ou não caia nos buracos. Precisamos fazer a vontade do Senhor. O salmista, no Salmo 119, 11, nos diz: guardei a palavra, guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti, Senhor. Precisamos guardar a palavra, precisamos viver a palavra do Senhor, precisamos não somente sabermos, mas precisamos colocá-la em prática. Deuteronômio 6, do versículo 6 ao 7, vai nos dizer: essas palavras as inculca ou as ensina aos teus filhos. O Senhor nos chama a não acabar em nós. Abre para mim Deuteronômio 6, isso. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás aos teus filhos, e delas falarás sentado em casa e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. E delas falarás sentado em casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te, em todo tempo. Não era uma vez ou outra, em todo tempo. Precisamos ter uma rotina da palavra. Precisamos colocar em prática a palavra em nossa casa, em nosso lar. Precisamos em todo tempo buscar ao Senhor. Em todo tempo precisamos ensinar, precisamos instruir. A palavra não pode morrer em mim ou em você. Ela precisa ser uma fonte a jorrar nas vidas daqueles que nos cercam. Sejam cônjuges, sejam filhos, sejam parentes, sejam amigos, seja quem for, precisamos jorrar palavras de vida eterna. Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 16, nos fala: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. A palavra de Cristo habite ricamente em vós, em toda a sabedoria, ensinai e aconselhai uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão no coração. Ela não pode parar em você, ela precisa avançar. A palavra do Senhor, ela não pode, você não é o receptor final, ela precisa gerar em você fonte a jorrar, para que você anuncie, para que você proclame, para que você viva e anuncie a verdade de Deus, Cristo Jesus. Precisamos instruir uns aos outros, precisamos ensinar e aconselhar uns aos outros. Com o quê? Com o quê? Com salmos, com hinos, com cânticos espirituais, louvores a Deus, com gratidão no coração, com a palavra.
Precisamos instruir na palavra. Jesus venceu o diabo no deserto com a palavra. Satanás também veio trazendo a palavra, mas Cristo venceu na palavra. Queremos vencer as dificuldades, queremos passar pelos problemas, queremos enfrentar e passar as dificuldades das nossas vidas, mas nós deixamos de conhecer a palavra de Deus. Como queremos vencer este mundo? Como queremos vencer as dificuldades se não temos tempos em ler a palavra, em buscar a palavra, em ter conhecimento da palavra? Precisamos buscar a palavra todos os dias. Assim como você se alimenta todos os dias, você precisa buscar a palavra todos os dias. Precisamos conhecer, precisamos analisar, precisamos viver. Precisamos também estabelecer leituras bíblicas entre família. Precisamos nos reunir como família. Muitas vezes oramos pela família, mas deixamos de orar com a família. Precisamos reunir a família para orar, seja na mesa do jantar, seja na mesa do almoço, seja no café da manhã, seja no horário que for. Precisamos nos reunir para buscar o Senhor. Precisamos viver uma busca incessante pelo Senhor, pois Ele é o alicerce que foi nos dado para construir a minha e a sua vida. Não foi dado outro a não ser Cristo Jesus, a pedra angular, a pedra de esquina, Cristo Jesus. Ele nos chama a viver a sua vontade. Precisamos conversar, tomar decisões à luz da palavra. Precisamos conversar e tomar decisões à luz da palavra. Precisamos viver a palavra todos os dias. Precisamos trazer para o nosso lar, trazer para a nossa casa os ensinamentos da palavra. Quando nós vemos que é errado matar, que é errado fazer algo, por que será? Porque a palavra diz assim. Precisamos ensinar os filhos pelo exemplo diário. Precisamos diariamente ensinar os nossos filhos com o nosso viver. Precisamos caminhar vivendo, não apenas falando, mas vivendo, praticando e agindo. As pessoas olhavam para a igreja de Atos dos Apóstolos e reconheciam aquela igreja como uma igreja verdadeira, porque ela vivia aquilo que ela pregava. Ela vivia aquilo que ela falava. Muitos pais querem corrigir os seus filhos, querem que seus filhos não falem talvez palavrão, querem que seus filhos talvez não façam coisas erradas, mas veem os seus pais fazendo o mesmo. Como queremos dizer, não faça isso, mas eu mesmo acabo fazendo ou cometendo. Precisamos viver para que o exemplo seja maior do que a palavra. Uma família que não guarda a palavra perde a referência. Sem referência, qualquer caminho parece ser certo. A palavra do Senhor vai nos dizer que há caminhos que para os olhos dos homens parecem ser bons, mas são caminhos de morte e não de vida. Quando não temos uma referência em nossas vidas, qualquer caminho serve. Quando não temos referência em nossa casa, qualquer marido serve. Quando não temos referência dentro do nosso lar, qualquer ensinamento serve. Precisamos ser referência. Precisamos ser referência. Quando não somos referência, qualquer pessoa é referência. Se a nossa referência for Cristo Jesus, se a nossa referência para o nosso lar for a palavra de Deus, a palavra nos diz que teremos vida e paz e vida longânima. Você quer viver uma vida de paz? Você quer viver uma vida longânima? A
a sua referência precisa ser Cristo Jesus. Do versículo 3 ao versículo de número 4, nós falaremos a família que vive. A família deve viver a benignidade e a fidelidade. Acompanhe comigo que a benignidade e a fidelidade não te abandonem. Amarrarás ao pescoço e escreverás na tábua do seu coração. Interessante é que o texto nos diz que a benignidade e a fidelidade não te abandone, que você viva uma vida benigna, que você viva uma vida fiel ao Senhor, e amarrarás ao pescoço e escreverás na tábua do seu coração. O que o texto está nos dizendo, que além de guardar no meu coração, além dela gerar os meus sentimentos, eu preciso demonstrar, eu preciso amarrar ao meu coração, eu preciso demonstrar que eu estou vivendo a verdade da palavra. A palavra de Deus nos diz que conhecereis a árvore pelo fruto. Você conhece a árvore pelo fruto. Talvez você olhe para a árvore e fale assim: essa árvore aqui pela folha parece ser disso ou daquilo outro, mas quando o fruto está lá pendurado, você vê que realmente ela é uma árvore daquele fruto. E qual fruto você tem dado? Qual fruto você tem dado para as pessoas que te cercam se alimentarem da sua vida? Frutos de vida ou frutos de morte? Pois a palavra, ela mata, a palavra destrói, a palavra magoa, a palavra às vezes fere. E qual fruto você tem demonstrado em sua vida? Por isso, o profeta Salomão vai nos dizer que as benignidades e fidelidades não te abandonem. Amarrarás ao pescoço, escreve-as na tábua do teu coração. 4. E assim encontrarás favor e bom entendimento diante de Deus e dos homens. Viver desta maneira não é apenas para agradar a Deus. Viver desta maneira, você vive bem com todos. Vive a paz de Deus com todos. Por isso ele diz: assim encontrarás favor e bom entendimento diante de Deus e dos homens. Quem vive a verdade de Deus, quem vive a palavra de Deus, encontra favor e bom entendimento de Deus e dos homens. Precisamos viver a verdade. A benignidade fala de amor leal. Fidelidade fala de verdade e constância. Benignidade, amor leal. Amor leal. Fidelidade fala da verdade e constância. Ser fiel, fidedigno é aquele que vive a verdade e vive uma constância verdadeira. Não tem altos e baixos, mas vive constantemente com a verdade. Deus deseja que esses valores sejam visíveis. Ate ao pescoço, internos, escreva no seu coração. A fé verdadeira transforma os relacionamentos, começando dentro de casa. A fé verdadeira transforma os relacionamentos, começando dentro de casa, dentro do nosso lar. Por isso eu te pergunto: quem convive com a sua família percebe graça e fidelidade ou apenas cobrança e dureza? Quem convive com a sua família tem percebido graça e fidelidade ou apenas cobrança e dureza? Há famílias
corretas na doutrina, mas duras no trato. Deus exige verdade com graça, verdade com amor, verdade com graça. Há famílias que vivem corretas a doutrina, mas duras no trato. O Senhor nos chama para ensinar a verdade, mas com amor. Precisamos viver com amor. Precisamos ensinar com amor. Precisamos viver Cristo Jesus. Miqueias 6,8 nos diz o que o Senhor pede de ti. Miqueias 6, versículo 8. O Senhor diz o que o Senhor pede de ti. Ó homem, Ele te declarou o que é bom. Por acaso o Senhor exige de ti alguma coisa além disso? Que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes em humildade com o teu Deus? Miqueias está perguntando: ó homem, Ele te declarou o que é bom. Por acaso o Senhor exige de ti alguma coisa além disso? Que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes em humildade com o teu Deus. O Senhor nos chama a viver a fidelidade a Ele. O Senhor nos chama a viver a vontade dEle na minha e na sua vida. Efésios 4:32 nos diz: sede bondosos e compassivos. Pelo contrário, sede bondosos e tende compaixão uns para com os outros, perdoando uns aos outros, assim como Deus os perdoou em Cristo. 4:31. Toda amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmia sejam eliminadas do meio de vós, bem como toda maldade. E não, 32. Pelo contrário, sede bondosos e tende compaixão uns para os outros. Nós não devemos viver a ira, a cólera, a raiva, mas nós precisamos ser bondosos uns com os outros, perdoando uns aos outros, assim como Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Você foi perdoado para perdoar. Você não foi perdoado para guardar mágoa do seu irmão. Você não foi perdoado para falar mal do seu irmão. Você não foi perdoado para guardar ódio, para guardar mágoa, rancor do seu irmão. Você foi perdoado para perdoar. Você foi amado para saber como se ama, para viver o amor. Cristo te amou para te mostrar o exemplo que você deve seguir. E nós estamos vivendo uma vida ensinando filhos. E qual tem sido o seu exemplo para os seus filhos? Seus filhos vão amar as suas esposas, seus maridos, como você ama talvez o seu cônjuge. E qual exemplo você tem dado à sua vida? Seus filhos vão praticar aquilo que vocês fazem. Seus filhos vão agir da maneira que vocês muitas vezes agem. E que vida temos levado? Que maneira nós temos vivido? O amor, ele é recíproco dentro de um relacionamento. Nós precisamos amar para ser amado. Precisamos demonstrar o amor para esperar o amor de volta. Precisamos demonstrar para receber. Por isso a palavra de Deus nos diz: ame o teu próximo como a ti mesmo. Você precisa fazer com os outros aquilo que você queria que fizessem com você. Mas às vezes o que sobra é patada, o que sobra é expor, o que sobra é grosseria, e queremos ser tratados melhores.
Como vamos receber o amor de alguém que só batemos? O próprio animal, se você só bater, uma hora ele vai te jogar lá de cima, uma hora ele vai te dar um coice, uma hora ele vai fazer alguma coisa, vai te ferir. Não mais o ser humano. Tratamos mal e queremos receber o amor. O próprio Senhor nos diz, Ele é justiça. Fazemos diversas coisas, agimos a vida conforme queremos e queremos ser abençoados pelo Senhor. Queremos viver da maneira que nos atrai e queremos, não, Senhor, não veja isso, mas me abençoe, me dê, faça por mim. Precisamos viver isso que o Senhor me chama para viver. Precisamos praticar o perdão no nosso lar. Precisamos praticar o perdão dentro de casa. Nós só vamos conseguir praticar o perdão lá fora quando ele for normal entre os nossos. Se a gente que se ama, marido e mulher, não se perdoa, como você vai perdoar o seu amigo? Se os irmãos, os filhos não se perdoam, como eles vão perdoar os amiguinhos, os colegas, os cônjuges? O amor, o perdão, ele precisa ser praticado dentro do nosso lar, dentro da nossa casa. Precisamos praticar o amor, precisamos praticar o perdão em nosso lar. Se nós não perdoamos a quem amamos, como vamos perdoar aquele que não amamos? Precisamos honrar compromissos e palavras. Precisamos honrar compromissos e palavras. Precisamos ter uma só palavra. Sim, seja o seu sim, sim, e o seu não, não. Precisamos honrar o nosso compromisso. Prometeu, cumpra. Prometeu, realize. Prometeu, cumpra. A não ser que você chegue e entre agora, olha, não deu agora, eu falei que iria fazer, mas não deu para fazer. Mas às vezes, o cônjuge nem espera mais, isso aí já é normal, ele fala que vai fazer e nunca faz. Ela fala que vai realizar e nunca faz isso. Então, para mim, não faz mais diferença nenhuma. Precisamos ter palavra, precisamos ter compromisso com a verdade, precisamos que o nosso sim seja sim e o nosso não seja não. Precisamos tratar os familiares com graça, com amor. Precisamos tratar os nossos com amor, com graça. Sabe o que é graça, irmão? Favor imerecido. Ela não merece, mas você ama. Ele não merece, mas você ama. Favor imerecido. Porque às vezes a gente fica esperando, não, se ele me amar, eu vou demonstrar que amo. Mas se não mostrar, eu vou fazer igualzinho. Graça, favor imerecido. Precisamos viver sem esperar nada em troca. Viva o amor, porque você gera isso em sua vida. Se o outro retribuiu e eu não retribuiu, viva o amor, pois o Senhor te retribuirá. Onde falta graça e fidelidade, o lar deixa de ser abrigo e se torna campo de batalha. Aonde falta graça e fidelidade, o lar deixa de ser abrigo e se torna campo de batalha. Já viu lugares que tem gente que fala lá, fala assim, eu vou voltar para casa, não vou nada, vou não sei como, vou fazer não sei o quê, eu vou voltar para casa quando eu não chegar em casa, parece que eu entrei no setor da prefeitura, é só reclamação, é só tá faltando isso, quebrou não sei o quê, você não faz nada. Aí o cara, ou a mulher vira assim, eu vou voltar para casa para ficar ouvindo historinha. Quando o relacionamento, a casa, não tem fidelidade, não tem amor, não tem graça, ela se torna um campo de batalha e não abrigo.
A nossa casa é um lugar onde a gente fica tranquilo, aconchegado, ou pelo menos ela precisava ser assim. Se não está sendo, está faltando graça, está faltando fidelidade, está faltando compaixão. No versículo 5 ou 6 nós veremos: a família deve confiar totalmente no Senhor. Acompanhe comigo, do 5 ao 6. Confie no Senhor de todo o coração e não no teu próprio entendimento. Confie no Senhor de todo o coração e não no teu próprio entendimento. Confie no Senhor de todo o coração, de todo o sentimento, de toda a alma, de toda a vida. Confie no Senhor e não no seu próprio entendimento, porque só o Senhor tem palavras de vida eterna. Só o Senhor tem palavras que levam a Deus. Só Cristo Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Por isso ele está dizendo: confie no Senhor de todo o coração e não no teu próprio entendimento, não naquilo que você imagina, não naquilo que você acha ser certo. Confie no Senhor. 7. Não sejais sábio aos seus próprios olhos. Teme ao Senhor e desvia-te do mal. Algumas pessoas querem ser igual a garça. Já viu a garça? Ela anda nos lugares todos, lugares sujos, na lama, e ela vai ali branquinha, só pisando sobre a lama, só o pezinho vai ficando preto, mas ela está branquinha. Mas se tropeçar, irmão, já era. Não sobra uma perninha, fica tudo preto. E algumas pessoas que querem viver a vida assim, como garça, não tem problema não, eu posso andar aqui no sujo, eu posso andar nas coisas sujas deste mundo, não tem problema não, eu sei onde eu piso. Tome cuidado. Aquele que está de pé, tome cuidado para que não caia. Porque se tropeçar, já era. Por isso ele está dizendo: não sejais sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e desvia-te do mal. Desvia-te daquilo que é mal. Aparta-te daquilo que parece ser mal. Precisamos viver a verdade de Deus. Precisamos viver com o Senhor no chão. Para viver o chamado de Deus, é claro, é confrontador. Confia no Senhor de todo o teu coração. Isso significa uma confiança inteira, sem reservas, sem áreas fechadas. O problema é que muitos não se entregam por completo. O problema é que muitas pessoas não entram se entregando por completo, seja em relacionamento, seja dentro do matrimônio, seja no relacionamento com Deus. Precisamos entregar tudo a Ele. Precisamos deixar tudo nas mãos do Senhor. Deus, mas continuem se estribando, apoiando-se no próprio entendimento. Confiar no Senhor implica conhecer que nossa lógica, experiência e sentimento são limitados. Confiar no Senhor é demonstrar que os nossos pensamentos, a nossa lógica, nossas experiências, nossos sentimentos são limitados. Precisamos do Senhor. A salvação, ela vem do Senhor. Se não fosse o sacrifício de Cristo Jesus, nós não chegaríamos ao Pai. Mas se hoje temos acesso a Deus, é por causa de Cristo Jesus. Sempre foi assim. A Bíblia aos Hebreus vai dizer que antes Abraão foi salvo pela fé na promessa de Cristo Jesus. Tudo é para Ele, por Ele e por intermédio dEle são todas as coisas. Quando o texto diz: não te estribes o teu próprio entendimento,
ele confirma a autossuficiência que frequentemente governa o lar. Decisões tomadas sem oração, escolhas feitas sem consulta à palavra e caminhos definidos sem submissão a Deus. A autoconfiança, ela destrói. Seja onde for. O trabalho, você diz, eu já sei fazer isso aqui, eu faço de pós salteado, se eu fechar o olho eu faço. Uma hora, vai ruim. Mas isso aqui, eu já sei como é que faz. Não preciso. Já sei, normal. Uma hora o problema vem. A autoconfiança, uma hora dá problema. O final, às vezes, é de morte. A autossuficiência, eu sei o que eu estou fazendo. Já cansei de fazer isso, não deu ruim. Já cansei de agir assim e ninguém me pegou. Uma hora a conta chega. Pode não ser aqui, mas diante do Senhor ninguém fica impune. Diante do Senhor ninguém esconde nada. Diante do Senhor ninguém passará sem prestar contas. Reconheça o Senhor em todo o caminho. Significa trazê-lo para o centro das decisões familiares, finanças, criação de filhos, relacionamento e futuro. Muitas famílias dizem confiar em Deus, mas só procuram depois de que tudo deu errado. A Bíblia ensina ao contrário: confiar primeiro, decidir depois. Onde há confiança em Deus, há direção. Onde há autossuficiência, há confusão. O que mais procuram pastores pastor, meu casamento está acabando, e agora? O que eu faço? Ora por mim. Já acabou, já está no final do pico do corpo. Já deu tudo errado. Pastor, pelo amor de Deus, me ajuda. A Bíblia nos ensina e nos chama a confiar em Deus primeiro e depois a decidir. Precisamos primeiro colocar o Senhor no centro. Ou você nunca ouviu aquele ditado: tudo que começa errado, termina errado. Precisamos começar certo. Começamos certos ouvindo o Senhor, obedecendo o Senhor, vivendo a verdade da palavra. Precisamos orar juntos antes de decisões importantes, ensinar os filhos a depender de Deus, não apenas da razão. Perguntar sempre o que a palavra do Senhor diz sobre isso. Nós veremos no 7 ao 8. A família deve andar em temor e humildade. Vem comigo. Não sejais sábios aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e desvia-te do mal. Isso te trará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Não sejais aos teus próprios olhos, sábios aos teus próprios olhos, teme o Senhor e desvia-te do mal. Isso trará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Te traz vigor, te traz saúde, viver a verdade, viver a palavra. O orgulho tem tido voz dentro da sua casa? Será que o orgulho tem tido voz dentro da sua casa? Precisamos ser sábios aos próprios olhos, é viver independente de Deus. O temor do Senhor nos coloca no lugar correto diante dele. A humildade protege o lar do endurecimento espiritual e do afastamento relacional. Quando estamos cegos ou se guiando pelos nossos próprios olhos, nos endurecemos. Conflitos pequenos se tornam grandes, gotas se tornam oceanos. Quando estamos nos guiando pelas nossas próprias vistas, coisas pequenas se tornam grandes. Mas quando estamos sendo guiados pelo Senhor, quando estamos debaixo da paz e da presença dEle, precisamos viver a paz.
o amor, a graça. Provérbios 1,7 nos diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ser sábio é obedecer ao Senhor. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. As insensatez, porém, desprezam a sabedoria e a instrução. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento ou da sabedoria. Quando eu temo ao Senhor, esse é um princípio para ser sábio. Você quer ser sábio aos seus próprios olhos ou aos olhos de Deus? Você precisa obedecer, precisa temer, precisa confiar ao Senhor. Tiago 4,6 nos diz que Deus resiste aos soberbos. Todavia, Ele nos dá maior graça. Portanto, Ele diz: Deus se opõe aos arrogantes, porém dá graça aos humildes. Lares orgulhosos nunca erram, apenas quebram. Lares humildes erram, se arrependem e crescem. Lares orgulhosos nunca erram, apenas quebram. Mas lares humildes erram, se arrependem e crescem. Errar, como diz aí, é humano, né? Arrepender-se, só Deus para nos dar graça. Precisamos nos arrepender, precisamos deixar para crescermos em família, em amor e em graça. Precisamos reconhecer os erros no nosso lar. Precisamos reconhecer os nossos erros. Ao contrário disso, viveremos como Adão e Eva. Adão não reconhece a sua falha. Eva não reconhece o seu erro. Fica um jogando para o outro. Aconteceu isso por culpa sua. Não, foi por culpa dela. Quando somos omissos em assumir os nossos erros, vivemos consequências eternas. Estamos aqui, vivendo consequência do pecado que talvez se eu e você tivéssemos lá, também tínhamos cometido. Porque às vezes em coisas pequenas somos omissos de reconhecer, então deixa para lá, vai passar, amanhã ela perdoa, preciso não, de perdão não. Só que a falta de perdão, a falta de reconhecimento do erro, ela vai criando barreiras entre o relacionamento, entre família, entre pessoas. A falta de reconhecimento do erro, ela cada dia vai criando um tijolinho. E quando você abre os olhos, tem uma barreira que não dá mais para ser quebrada. Precisamos pedir perdão. Precisamos pedir perdão. Precisamos ensinar a humildade aos filhos. Quando nós perdoamos e pedimos perdão, nós ensinamos para os nossos filhos que isso é comum, não é fraqueza. Mas muitos aprendem aí que pedir perdão é ser fraco. Não. Homem não pede perdão, não. Homem não se arrepende, não. Ele vai até o final das suas últimas consequências. Não é sinal de fraqueza. É sinal de reconhecimento. Eu quero crescer. Eu quero ser melhor. E se você quer ser melhor todos os dias da sua vida, reconheça. Se você cada dia quer ser melhor do que ontem, do que anteontem, do que ano passado, reconheça. Deixe. Deus não governa lares orgulhosos, mas conduz com graça os que temem. Versículo 11 ao 12, nós veremos a família que deve compreender a disciplina do Senhor como expressão do amor. Meus filhos, não rejeite a disciplina do Senhor, nem te canses da repreensão, porque o Senhor
repreende o que ama, ensina como o pai, e repreende o filho a quem quer bem. Não rejeites a disciplina. Filho meu, não rejeite a disciplina. O texto começa com um chamado paterno. Meu filho, a disciplina do Senhor não nasce da ira, mas de um relacionamento. Deus fala como um pai, não como um juiz distante. Por isso ele adverte: não rejeites e não te enfades. Duas reações comuns diante da correção divina: rejeitar a disciplina e desprezar a voz de Deus. Enfadar-se e endurecer o coração, ambos impedem o crescimento espiritual da família. O verso 12 revela o fundamento da correção, porque o Senhor repreende a quem ama. A disciplina não é sinal de abandono, mas de filiação. Não rejeites a correção do Senhor. O Senhor te quer bem. Não rejeite a palavra do Senhor. Se o Senhor te chamou aqui hoje, se você está aqui ouvindo a palavra do Senhor, é porque o Senhor te quer bem, porque Ele te ama, Ele quer que você cresça, Ele quer que você viva abundantemente. Ele não está te corrigindo para te matar, Ele está te corrigindo porque Ele te ama e te quer bem. Assim como o pai amoroso corrige o filho a quem quer bem, Deus corrige os filhos que Ele ama para alinhar seus caminhos, proteger seus relacionamentos e produzir maturidade espiritual. Famílias espiritualmente imaturas interpretam a correção como castigo. Famílias maduras a reconhecem como cuidado. Onde há correção divina, há interesse de Deus em preservar e amadurecer o lar. Precisamos ensinar aos nossos filhos que a disciplina é expressão de amor. Eu te quero bem, por isso eu não deixo você viver ou fazer essas coisas. Eu quero que você seja melhor, eu quero que você tenha o melhor. Por isso, papai e mamãe te disciplina, porque Ele te ama. O Senhor te ama. O Senhor quer que você esteja com Ele, morando com Ele, vivendo com Ele eternamente. Por isso, muitas vezes em nossas vidas, somos disciplinados por Deus. Porque Ele não quer que eu e você venhamos a nos perder. Ele quer que nós venhamos estar com Ele, morar com Ele, venhamos a viver com Ele eternamente. A repreensão nunca foi para me matar ou para te matar. A repreensão é para que eu e você vivêssemos melhor e dessemos o nosso melhor para Ele. Uma família que anda no caminho do Senhor não é perfeita, mas é ensinável, dependente, transformada diariamente pela graça de Deus. A palavra governa o seu lar. A palavra tem governado a sua casa. Sua família confia plenamente no Senhor. Como você tem respondido à correção divina de Deus em sua vida? Decida hoje andar no caminho do Senhor junto com sua família. Amém. Poderoso Deus e eterno Pai, grato somos